Dizem que em algumas famílias a verdadeira arte não está nas telas, mas em esconder aquilo que não se pode nomear. Numa cidade onde o prestígio se mede em sobrenomes e os sonhos desvanecem sobre as regras do decoro, a arte se torna refúgio e, às vezes, rebelião. Foi nesse mundo de aparências brilhantes e corredores carregados de sussurros que a história de Paula Mendes e João Albuquerque começou a ser repentada com cores inesperadas. Pode uma amizade de infância sobreviver aos silêncios do tempo? E o que acontece quando esse reencontro desperta segredos que jamais deveriam vir à tona? A resposta é simples: nada volta a ser como antes e ninguém sai ileso. Depois de anos vivendo com seus tios no interior, Paula regressou à cidade com uma única ambição: estudar arte. Seu talento era inato, mas seu espírito livre não se encaixava muito bem nos corredores refinados da Academia de Belas Artes Dom Pedro II. Ali, entre pincéis e telas empoeiradas, ela encontrou o que menos esperava: João, aquele menino alegre que pintava com ela às escondidas, quando os outros preferiam rir de sua voz suave e seus modos delicados. João já não era um menino. Vestia com elegância, caminhava com graça, mas seus olhos ainda escondiam tormentas. O reencontro foi como uma pincelada de luz em um quadro cinzento. Riram, recordaram, contaram pela metade o que viveram. Mas quando Paula perguntou por sua família, João baixou a voz. Confessou que estudava em segredo, que seu pai não sabia. Ele diz que essa coisa de cores é coisa de mulheres ociosas, murmurou com um sorriso forçado. Paula sentiu um nó no peito. Não pela resposta, mas por tudo que João não disse. E enquanto as badaladas dos sinos da cidade marcavam o fim da tarde, uma sombra pareceu cruzar o olhar de João. Algo mais se escondia ali, algo que nem a arte podia cobrir. E Paula, sem saber porquê, jurou que desta vez não deixaria que ele se apagasse em silêncio. As tardes na academia tinham se tornado o único lugar onde João conseguia respirar. Naquele salão iluminado por janelões altos, entre o aroma de óleo e papel antigo, ele se permitia ser quem realmente era. Ali, junto a Paula, sua alma parecia voltar a bater forte. Ela o escutava sem julgar, ria de suas piadas e o defendia dos comentários maldosos com a mesma naturalidade com que respirava. Mas a liberdade é um privilégio frágil quando se vive sobre um sobrenome que exige perfeição. Tudo mudou uma noite, quando um empregado, um desses com língua mais rápida que a lealdade, levou a notícia ao senhor Leandro Albuquerque, o temido patriarca da família. Seu filho mais velho estava perdendo tempo pintando frutas em uma escola de moças e boêmios. O rosto do homem se tensionou como se acabasse de ouvir uma blasfêmia. Sua voz, quando chamou João ao escritório, foi tão gélida quanto o mármore do chão. Desde quando um filho meu se esconde como um ladrão para manchar nosso nome em uma escola de afeminados? Rugiu Leandro. João tentou se explicar, mas não houve oportunidade. Seu pai não estava interessado em razões, apenas em soluções. E sua proposta foi tão cruel quanto inesperada. Te darei duas opções, rapaz. Ou você se casa com uma mulher decente para se endireitar, ou amanhã mesmo será enviado ao quartel de São Lourenço, para ver se os gritos dos treinamentos curam esta sua sensibilidade. As pernas de João quase falharam. Ele sabia o que o esperava naquele lugar: disciplina brutal, vigilância constante e, sobretudo, homens que não toleravam a diferença. Se alguém chegasse a suspeitar do que ele guardava em seu interior, sua vida estaria em perigo. Essa noite ele não conseguiu dormir. Caminhou até o ateliê de arte, buscando o único lugar onde sentia que ainda tinha voz. Ali encontrou Paula, sozinha, desenhando à luz de uma vela. Sua silhueta projetava sombras longas sobre a parede e seus olhos se ergueram ao senti-lo entrar. "O que te aflige, João?" perguntou ao vê-lo pálido. Ele não respondeu no mesmo instante. Sentou-se à frente dela e, com voz trêmula, contou tudo. "Meu pai descobriu. Ele me ameaçou com o quartel ou um casamento imediato." Engoliu em seco. "Não tenho saída, Paula."
Houve um silêncio. Longo. Tenso. Paula baixou o lápis. Sua mente corria a 1000 por hora. E então, sem pensar muito, ela disse: "Poderíamos nos casar." João piscou, incrédulo. "O quê?" "Poderíamos nos casar, você e eu. Seria só um acordo. Você poderia continuar estudando. Ninguém desconfiaria de nada. Eu te protegeria, como quando éramos crianças." Uma risada nervosa brotou dele, abafado pelas lágrimas. Era tão absurdo e ao mesmo tempo tão generoso, tão típico dela. "Você não merece carregar isso, Paula." "Não falo de merecer. Falo de amizade, de lealdade e de não deixar que um pai te enterre em vida." Ele segurou as mãos dela. Nunca antes havia chorado na frente de alguém, mas aquela noite ele o fez. No dia seguinte, antes que o sol despontasse, João escreveu uma carta apressada. Sua única esperança era o seu irmão mais velho, Diogo Albuquerque, que fazia anos havia sido enviado ao exterior para se preparar como herdeiro e jamais havia retornado. Diogo era inteligente, carismático, o orgulho da família e, sobretudo, a única pessoa que Leandro respeitava de verdade. A carta voou como vento, levada por mãos discretas até o porto mais próximo. Uma semana depois, Diogo regressou. A carruagem chegou em meio a uma tarde chuvosa, coberta de barro pela viagem. Dela desceu um jovem de porte impecável, com olhos escuros que analisavam tudo ao seu redor. Ao entrar na casa, não abraçou o pai, apenas pediu para ver o irmão. O reencontro foi breve, carregado de emoção contida. João lhe explicou tudo: a arte, o medo, a ameaça. E pela primeira vez, Diogo não falou, apenas assentiu, e pediu para ver Paula. Ela o recebeu nos jardins da academia. Usava um vestido verde musgo e os cabelos ligeiramente despenteados pela brisa. Quando o viu, notou algo em seu olhar. Não era a cortesia de um irmão protetor. Era outra coisa. Diogo a olhou como se de repente todo o seu mundo tivesse adquirido cor. "Então você é a corajosa que quis se casar com meu irmão para salvá-lo", disse com meio sorriso. "E você é o que pode nos salvar a ambos", respondeu Paula, sem saber que com essa frase também começava a pintar no coração de Diogo algo que ele jamais havia previsto. Desde o primeiro encontro, Diogo Albuquerque não deixou de pensar nela. Havia regressado à casa com a firme intenção de ajudar o irmão, mas não contava que a moça que um dia brincava nos jardins com João, agora fosse uma mulher que desafiava com o olhar, com ideias próprias e uma ternura perigosa. Paula tinha a voz firme de quem já foi silenciada antes, e o sorriso honesto de quem nunca aprendeu a fingir. Diogo a observava em cada gesto, em cada palavra. Não demorou muito para que uma inquietude o tomasse. Seria aquilo amor, ou era apenas a fascinação de quem encontra finalmente algo real em meio a tanta hipocrisia? João, por sua vez, continuava nervoso. Seu pai havia lhe dado um prazo para anunciar o noivado formal com Paula. Se não o fizesse, a carruagem o levaria direto para o quartel. O jovem já não comia bem, não dormia. Seu sorriso se tornava mais fraco a cada amanhecer. E embora a adorasse Paula, sentia que estava preso em uma pintura que não havia escolhido traçar. "Eu farei se for necessário", disse ele a Diogo uma noite, "mas não quero que ela sacrifique a vida dela pela minha." Foi então que Diogo tomou uma decisão. "Deixe comigo." Na manhã seguinte, o mais velho dos Albuquerque visitou o pai. O tom foi respeitoso, mas a firmeza cortante como navalha. "Pai, um casamento forçado pode causar mais vergonha do que uma carreira nas artes", disse olhando o homem direto nos olhos. "João já fez a parte dele sendo obediente a vida toda. Talvez seja a hora de o senhor escutar." Leandro bufou, mas Diogo não era como o irmão. Sabia como falar com ele, como tocar seu orgulho. Conseguiu convencê-lo a atrasar o casamento por 1 mês, o suficiente para executar seu plano. Mas esse plano tinha um preço. Cada dia que passava, Diogo encontrava desculpas para ver Paula. Um passeio pelos jardins, uma visita à academia, uma conversa nos corredores.
Suas palavras eram elegantes, mas o que escondiam era desejo. Começou a deixar-lhe flores sem assinar, pequenas notas com frases em francês, detalhes que faziam o coração de Paula bater mais rápido, embora ela tentasse negar. João percebeu. Não dizia nada, mas seus olhos diziam tudo. Paula se debatia entre o carinho leal pelo amigo de infância e a emoção perigosa que lhe provocavam os olhares de Diogo. Sentia culpa, sentia confusão e uma pontada de medo. O boato não demorou a surgir. Nas cozinhas do palácio, nos corredores da academia, nas esquinas dos bailes, começou a se murmurar que a senhorita Mendes não era tão inocente quanto parecia. Que primeiro estava com um e depois com outro. Que talvez o casamento fosse apenas uma desculpa para garantir um sobrenome importante. Os olhares que antes eram cordiais se tornaram facas, disfarçadas de sorrisos. Uma tarde, enquanto recolhia seus pincéis do salão de arte, Paula foi abordada por Dona Ramona, a mãe de João. A mulher era elegante, distante e brutalmente sincera. "Você parece confusa, moça", disse-lhe com voz baixa, mas afiada. "Não te culpo. Os homens desta família sempre foram encantadores. Mas se você soubesse o que eu sei, talvez não estaria brincando com 2 fogos ao mesmo tempo." Paula franziu o senho. "A que se refere, senhora?" A mulher baixou a voz ainda mais. "Que João não é o único que guarda segredos, e que Diogo não regressou por causa do irmão." Antes que pudesse responder, Ramona se afastou, deixando para trás um aroma de lavanda e uma nuvem de dúvidas. Paula ficou imóvel. O que ela queria dizer com aquilo? Que segredo era esse? E por que sentia que quanto mais avançava, menos entendia em que história estava metida? Essa noite, enquanto a lua enchia o céu de um branco espectral, Paula olhou seu reflexo no espelho de seu quarto. Não sabia se seu coração era traidor ou simplesmente humano. A única coisa que sabia era que o amor não deveria doer assim, mas naquela casa até os sentimentos tinham que se disfarçar. E do outro lado do corredor, Diogo a observava da sombra de uma porta entreaberta, com o senho franzido e o coração perigosamente decidido. A chuva caiu durante toda a semana, como se o céu chorasse por algo que ainda não havia acontecido. Na casa dos Albuquerque, os corredores estavam em silêncio e o ar parecia tão denso quanto os suspiros contidos atrás de cada porta. O plano de Diogo, que havia nascido com esperança, havia virado fumaça. Leandro não havia cedido. O noivado deveria ser anunciado no dia seguinte, ou João seria enviado para o quartel sem mais rodeios. Diogo se trancou na biblioteca, incapaz de olhar o irmão sem sentir que o havia falhado. Paula, em contrapartida, mantinha-se firme, embora por dentro se sentisse à beira de um abismo. Tudo havia perdido o sentido. Sua promessa, seu lugar naquela família, até mesmo seus próprios sentimentos. E como se o destino decidisse castigá-la por duvidar, naquela mesma tarde ela recebeu a visita mais inesperada de todas. "Sua mãe nunca te contou quem era, mas eu sei", disse Dona Ramona com uma caixa de madeira entre as mãos. "Não sou tão cruel quanto você pensa, Paula, mas se você vai fazer parte desta família, merece saber a verdade." Dentro da caixa, uma carta escrita com tinta já desbotada esperava há anos. Era de Mercedes, sua mãe. Cada palavra escrita com um tremor de alguém que sabia que não podia proteger a filha para sempre. Paula leu e releu, até que suas lágrimas mancharam o papel. Sua mãe havia sido dama de companhia de uma nobre, sim, mas também havia sido desonrada pelo mesmo homem que depois formaria outra família na cidade. Paula era filha ilegítima, não de um artista pobre como sempre acreditou, mas de um conde que nunca a reconheceu. Seu sobrenome, sua identidade, tudo havia sido um disfarce para protegê-la do escândalo. E agora, sem querer, esse escândalo parecia inevitável. Naquela mesma noite, João desapareceu. Não deixou bilhete, não levou roupas,
apenas seu medalhão favorito e uma pequena caixa de tintas que costumava esconder debaixo de sua cama. O desespero caiu como um raio sobre a casa. Diogo mandou procurá-lo por toda a cidade. Enviou criados aos hospitais, às estações de correio, aos jardins onde costumavam pintar quando crianças. Ninguém o tinha visto. Nós o empurramos demais, disse Paula, afogada em lágrimas. Quisemos moldá-lo até que ele se quebrou. Diogo bateu na mesa com o punho. Não, isso não pode terminar assim. E foi a enfrentar o pai. O salão principal tremeu com um eco de sua voz. Era isso que você queria, não era? Que seu filho desaparecesse para não sujar seu bendito sobrenome? Leandro o observou em silêncio, com os olhos duros, mas em sua expressão havia algo novo, algo que se parecia com remorso. Eu só queria protegê-lo, não sabia como, não soube como. O escândalo não demorou a explodir. Uma carta anônima circulou entre as famílias nobres. Nela se falava do comportamento impróprio de João, de sua recusa em seguir a tradição, da suposta farsa de seu noivado com uma mulher de origem incerta. O nome de Paula foi manchado sem piedade. Disseram que ela havia seduzido ambos os irmãos para garantir um lugar, que sua mãe havia sido qualquer, que tudo era parte de um plano. Paula não respondeu aos rumores, não chorou na frente de ninguém. Mas, ao cair da noite, apresentou-se na sala principal com a carta de sua mãe em uma mão e o anel de noivado que nunca havia usado na outra. Não pertenço a este mundo. E se alguma vez acreditei que podia ajudar João, foi porque eu ainda não sabia quem eu era. Olhou para Diogo com os olhos cheios de carinho. Obrigada por tudo, mas não posso mais ficar. Diogo quis detê-la. Seu olhar suplicava o que sua boca não ousava dizer. Mas Paula já havia tomado sua decisão. E enquanto saía pela grande porta de carvalho, o céu, pela primeira vez em dias, começou a clarear. A tormenta havia passado. Mas a verdadeira tela apenas estava por ser pintada. Dizem que às vezes o verdadeiro amor não chega com a infância, mas quando menos se espera e pinta o coração sem pedir permissão. Passaram-se 3 semanas desde que Paula Mendes saiu da mansão dos Albuquerque. Não deixou endereço, apenas o eco de sua ausência e uma promessa não dita. Se o destino quisesse, voltariam a se encontrar. A cidade, enquanto isso, fervilhava com rumores. Que João havia fugido para o exterior, que Diogo havia partido atrás dele, que Paula havia se recolhido em um convento. Cada voz inventava a sua versão, mas ninguém sabia a verdade. A verdade era que João estava mais perto do que imaginavam. Um entardecer, enquanto o céu se vestia de tons avermelhados, um jovem de passo firme cruzou os portões do jardim da Academia de Artes. Vestia-se de forma simples, com o cabelo mais longo e uma serenidade nova no rosto. João Albuquerque havia regressado. Foi recebido com espanto, abraços e uma ou outra lágrima discreta. Procurou o irmão primeiro, depois a mãe, mas não encontrou Paula. Até que um jardineiro lhe disse que ela havia aberto um pequeno ateliê no bairro dos Artesanos. João foi até lá ao amanhecer. Encontrou-a entre telas e pincéis, descalça, com os cabelos presos de forma descuidada. Linda como sempre, mas mais livre. João, disse ela, mal acreditando. Você está bem? Ele assentiu. Eu fui porque precisava entender quem eu era sem medo, sem meu pai, sem esta cidade. E o que você descobriu? Que não consigo pintar se você não está por perto. Ambos sorriram, mas o momento foi interrompido por outro visitante inesperado. Diogo apareceu na porta, sério, com uma carta na mão. Perdão por invadir, mas não podia ir embora sem dizer isto. Aproximou-se de Paula e a olhou diretamente nos olhos. Eu te amo e sei que não sou quem você esperava, mas também sei que não vim apenas por João, vim por você, pelo que despertou em mim. Mas se seu coração não me escolher,
partirei nesta mesma noite. O silêncio ficou denso como o óleo em um pincel sem água. Paula abaixou o olhar, depois observou João. E por um instante, o tempo se suspendeu. João, começou com doçura. Você foi meu primeiro amigo, meu cúmplice na infância, meu refúgio. Mas nosso amor nasceu do medo, não da liberdade. João assentiu, com tristeza, mas sem rancor. Eu sei, Paula, e não te guardo nada, porque se alguém merece ser feliz, é você. Então Paula se virou para Diogo com os olhos brilhantes. Com você foi diferente. Foi como olhar uma tela em branco e sentir que podia começar de novo. Você me mostrou que o amor também pode ser decisão, coragem e desejo. Diogo tomou sua mão, desta vez sem temor de perdê-la. Então, fique comigo. Para sempre, sussurrou ela. A notícia do noivado entre Paula e Diogo causou escândalo em certos círculos, mas ninguém pôde negar que o brilho em seus olhos era genuíno. João, por sua vez, decidiu voltar ao seu ateliê e organizou uma exposição como nunca antes. Quadros íntimos, dolorosos e belos onde retratava a sua transformação. Um deles mostrava Diogo e Paula dançando sob a chuva, sem rostos, mas com a alma exposta. Leandro Albuquerque apareceu a essa exposição em silêncio, não disse palavra, mas no final aproximou-se de João e pela primeira vez o abraçou. O casamento de Diogo e Paula foi discreto, mas carregado de emoção. Em vez de alianças caras, presentearam-se com retratos. Em vez de promessas eternas, juraram pintar a vida juntos, com todas as suas luzes e sombras. Abriram um pequeno instituto de arte, onde ensinavam a jovens de qualquer origem, onde o talento valia mais que a linhagem. Na entrada, penduraram uma placa que dizia: aqui se pinta com a alma, se ama sem medo e se vive com verdade. Muito obrigado por ter acompanhado esta história até o fim. Esperamos de coração que ela tenha tocado você tanto quanto nos tocou ao contá-la. Adoraríamos saber a sua opinião. O que mais te emocionou? De onde você está nos ouvindo? Conta pra gente nos comentários, lemos cada um com carinho. Se essa história inspirou você, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar para curtir o vídeo como forma de apoio. Isso nos motiva imensamente a continuar criando mais relatos, cheios de emoções. Obrigado por estar aqui. Desejamos um dia maravilhoso para você. Esperamos ter o prazer da sua companhia em nossa próxima história.